Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Estou de volta com a série do Inazuma Eleven 2 Blizzard, esse é o episódio 6. No episódio anterior enfrentamos o Instituto Imperial Verdadeiro e tivemos a perda do nosso atacante Someoka. E é isso aqui que a Aki está passando para o Endo, de que o Someoka está no hospital com os demais, o Handa, o Max e os outros. E para os episódios não ficarem muito longos, eu decidi trazer uma forma diferente de edição. Eu vou falando para vocês tudo o que ocorre durante as missões de forma mais acelerada, e quando tivermos algum jogo importante, a gente para e faz essa partida. Então bora lá. Aqui o pai da Natsumi liga informando que o Instituto Alien está em Osaka e para lá que vamos, né? Chegamos em Osaka e aqui mostra a galera recebendo as boas-vindas dos moradores de Osaka, e nossa primeira missão é ir atrás do assessor do governador. Aqui ele nos informa que o Instituto Alien tem um esconderijo em Osaka e recebeu um equipamento de alta tecnologia que ajudaria nas buscas para encontrar esse esconderijo. Mas o equipamento começa a dar uma espécie de curto-circuito e acaba explodindo sozinho. Tendo que seguir sem ele, nossa outra missão é investigar Naniwa Land. Aqui Endo precisa escolher qual das garotas ele quer andar pelo parque para investigar, já que todas se ofereceram para ajudá-lo. Eu escolhi a Natsumi. Então aqui vamos andando pelo parque, conversando com nossos amigos e investigando a região. Vemos essa cena em que Fubuki ainda está sentindo pela situação do Someoka. Em seguida, somos avisados que o Kurimatsu precisa de ajuda, e quando chegamos lá, as garotas do Super Triple C, né, que é o time da Rika, estão confundindo ele com um dos aliens. E sem confiar muito nas palavras de Endo, que tenta defender, né, Kurimatsu para falar que ele não é do Instituto Alien, elas acabam nos desafiando para uma partida. Então galera, uma pausa aqui no resumo das missões, porque temos agora um jogo contra o Super Triple C, para a gente provar a elas, né, no caso, que não somos do Instituto Alien. Então vamos lá jogar essa partida contra elas agora. Tá aqui a Rika, né, uma das personagens que vai se juntar ao Raymond. Bora lá ver nosso time. Eu nem lembro bem como é que tá nosso time, né, porque faz tempo que eu não gravo essa série. Mas aí tô voltando agora para ver se a gente consegue também encerrar essa série com todos os episódios, beleza? Vamos lá dar início a essa partida contra o Super Triple C. Então tá aí, nossa escalação é essa. Temos ali o Kido, né? Alguns personagens preciso contratar mais personagens, depois eu vou fazer isso talvez. É porque é difícil trazer novos jogadores, né? Porque esse time da segunda temporada aqui, a segunda Raymond, é muito clássica e é muito legal a gente usar exatamente o mesmo time que vai conseguindo formar durante todo o modo história. Mas quem sabe eu traga aí um ou outro jogador para o nosso time, fechou? Então é isso, vamos lá, esse vai ser nosso time mesmo. Eu acho que a gente consegue vencer esse time do Super Triple C com tranquilidade. Então bora lá. Vamos lá, bola no Domon. A gente já abre aqui no Conwell, o nome dele eu acho. Que ele é lá de Nara, né? A gente conseguiu ele para ter acesso àquela torre, né? De TV. E aí vamos lá com o Kido já tentar abrir o placar. Olha, ela conseguiu ainda usar o Cleo Slash. Vai defender com tranquilidade. Eu achei que ela não alcançaria mais essa bola, mas ela ainda chegou. Vamos lá, Koguri pressionando aqui com Senpugen, recuperando a bola para o nosso time. Eu acho que o Kido deve estar impedimento. Eu vou tentar dar uma segurada antes de tocar para o Kido. Vamos ver se ele está impedido. Ah, já dá para receber, boa. Então bora lá com o Kido, dessa vez com o Hisatsu, que é o Twin Bustle. Não podemos usar o Inazuma Break, porque o Goenji não está mais no time, né? E eu acho isso um erro, eles deixarem apenas com os personagens principais. Talvez poderia adicionar, por exemplo, o Fubuki mesmo, para fazer o Inazuma Break. Já que o Inazuma Eleven 3 nunca teve isso, né? De apenas um jogador poder fazer determinada técnica. E aqui tem esse negócio, né? A gente não pode chutar se não tiver o Goenji no time. Bora lá. Fizemos 1 a 0 aqui. Vamos ver aqui o Conwell. A Tsuya tentando ali recuperar, mas primadona pra cima dele.
Mais uma vez aqui o Koguri com Senpujen. Vamos lá recuperar a bola para o nosso time. Tentar avançar e ampliar esse placar logo, né? Vencer essa partida com tranquilidade. Bora lá, o Atsuya aqui está totalmente livre e avançando no campo. Vamos lá com o Vendaval Eterno fazer o 2 a 0. A goleira eu acho que ela não tem mais TP, né? Não sei se ainda dá para usar alguma técnica. Eu acho que ela não tem mais TP. Exatamente, então tá aí 2 a 0 no placar pro time da Raymond. Vamos golear então esse time do Super Triple C. Não nos deixa outra alternativa. Vamos mostrar para eles que não somos do Instituto Alien. Precisamos, né? A Arika, que é essa personagem que acabou cometendo falta ao tentar driblar o Kido, né? Ela acaba sendo um quebra-galho, né? Já que o Someoka sai e ela acaba vindo para o nosso time até a gente precisar do Goenji de volta, né? Quando lá em Okinawa a gente recupera o Goenji. Então ela vai só ser esse quebra-galho para substituir o Someoka durante esse período. E logo mais a gente tem aí nosso artilheiro de fogo novamente. Tá aí 3 a 0 com chute sem Hisatsu do Kido, né? Como ela já gastou todo o seu TP, eu não precisei usar nenhum Hisatsu. Então vamos adiantar mais ainda esse jogo aqui, pra gente voltar ao modo história, descobrir onde é esse esconderijo do Instituto Alien e aí jogar contra a Epsilon em definitivo. Eu acho que é o jogo que a gente já pode vencer, né? Então vamos pra cima do Instituto Alien. Bora lá chutar mais uma vez o Twin Buster, dessa vez de fora da área, a Tetsuya e Kido. Vamos fazer o 4 a 0 também. Olha, ela conseguiu ainda usar o Flower Power. E conseguiu defender o Twin Buster de fora da área. Eu achei que o Kido conseguiria marcar, mesmo dessa distância. Mas ela aí com Fire Mode ativado para o seu time, conseguiu usar mais um Hisatsu e ainda defender o chute do Kido. Eu preciso colocar algum atacante, né, que tenha chute aí de... algum jogador que tenha chute, né, pra gente botar lá na frente e usar também algum Hisatsu. Eu vou até trazer o Kido para o meio campo e levar o Iquinose. Eu acho que o Iquinose tem algum chute aqui pra gente usar. E já que é o time da namorada dele, né, vamos lá tentar impressionar também. Ele, na verdade, ele nem gosta muito disso. Mas eu acho que o Atsuya não tem mais TP. É porque não dá pra ver aqui o TP do Vendaval Eterno. Mas é 48, eu acho que ele ainda consegue chutar mais uma vez. E aí depois eu boto aqui o Conuel, né? Conuel, não sei bem como é o nome desse cara, mas é um jogador bem aleatório aí que aparece para entrar no nosso time. Meio que obrigatório a gente contratar ele, né? Senão a gente não consegue dar seguimento no modo história. Vamos lá pressionar então com o 4 olhos, Megane, Bumblegun para cima dele e vai acabar driblando. Um Hisatsu de drible gasta bem pouco TP, né? Vamos lá, Kurimatsu. Mais uma vez vem o mesmo Hisatsu driblando aí nossos personagens. O Kido também não tem técnica de bloco. E bora lá com a Tori, né? Que tem Zataue. Dessa vez ela conseguiu. Vamos lá, avançar aqui no ataque. Quem tá lá agora é o Iquinose. Vamos lá no Atsuya, mais uma vez no Iquinose. Vamos tabelar Atsuya e Iquinose. E enfim, Spinning Shuto mais um, né? Que a técnica dele evoluiu, então tá com mais um aqui. O Spinning Shuto do Iquinose. Seria a versão Kai, né? Aqui temos o 1, mas a versão normal seria o Kai. Olha, a goleira ainda defendeu o chute do Iquinose sem nenhuma Hisatsu. Bem demais a goleira aí. Vamos lá ver se ela pega também o Vendaval Eterno do Atsuya. Vamos fazer o teste. Dessa vez é forte demais para ela. Tá aí, mais um gol marcado para o time da Raymond. 4 a 0 no placar. Vamos lá, levar mais um personagem lá na frente para funcionar aí de atacante, já que o Atsuya já gastou todo o seu TP. Vamos botar esse carinha aqui que é lá do Umbrella, né? Ele acabou se juntando aí no início do jogo ao nosso time. Vamos ver se ele consegue marcar também algum gol aqui para Raymond.
Boa, conseguimos aqui recuperar. Vamos lá dar o passe lá na frente. Atravessar mais uma vez. Vamos ver se o Equinose dessa vez consegue marcar. Spinning Chuto. Vai lá, Equinose. A goleira saltou, mas dessa vez ela não vai conseguir defender. Então tá aí 5 a 0 no placar para o time da Raymond contra o Super Triple C. Mais uma vez aí Bubblegum pra cima do Megane Caqueiro, né? Kiro tenta pressionar, não consegue. O Koguri aqui já gastou todo o seu TP, mas a Arika não usou nenhuma técnica de drible. Bora lá, Koguri tentou receber, não deu. O Edmonds, boa, belo passe lá na frente. Spinning chuta mais uma vez. Vamos ver se dessa distância ela vai conseguir defender. (6 a 0) não deu para ela. 6 a 0 então para o time da Raymond. Que goleada para cima então do time da Arika. Tava demorando a aparecer, mas ela apareceu. O Ribbon Shower, né? Mais uma técnica aí do Super Triple C. E já está encerrando então a segunda etapa dessa partida. E a gente vai finalizar esse jogo agora, né? Depois dessa Hisatsu eu acho que já vai mostrar full time. Vamos lá. Isso aí, full time, fim de jogo. Então tá aí, jogamos contra o Super Triple C, né? Pra mostrar pra elas que não éramos do Instituto Alien. E eu acho que agora elas vão entender que a gente não é realmente. Vai ficar tudo bem aqui com esse time do Super Triple C. E a Aleatória aprendeu mais uma Hisatsu, né? Ela acabou aprendendo o Ribbon Arch, que é uma técnica de chute, né? Aquela do arco-íris. Tá aí a Tori também aprendendo uma Hisatsu de chute. Bom, então é isso, galera. Encerramos aqui essa partida, né? Contra o Super Triple C. E aí vamos voltar então ao resumo das missões. Bora lá. Aqui a Arika já se apaixona pelo Equinose e não quer mais sair do pé dele. Ela em seguida nos mostra uma base secreta onde podemos treinar e aumentar nossa força. Aqui ela explica que é só girar a alavanca que já temos acesso. A escada por onde entramos nos leva à base secreta. Endo e Tori já notam vestígios de que a base na verdade é a que está sendo usada pela Epsilon. E aqui Arika se junta ao nosso time. Precisamos agora fazer todo aquele percurso do centro de treinamento. Eu escolhi o percurso de ataque. Vamos vencer todas as partidas das mini batalhas aqui até chegar ao desafio final. Resumindo essa partida, que nem é muito importante jogar ela inteira, eu vou dizer aqui tudo o que aconteceu. Equinose fez 1 a 0 com Spinning Chuto. Edmonds fez 2 a 0 com Spinning Chuto. Mais uma vez, o Edmonds marca com Spinning Chuto, 3 a 0. Equinose amplia para 4 a 0 com Spinning Chuto. E Edmonds liquida a partida. Adivinha como? Spinning Chuto, 5 a 0, placar final. Falamos com Aki que finalizamos o treinamento. E aqui vemos uma cena, Nagumo e Geisel são chamados pelo chefe do Instituto Alien, mas não parecem tão felizes por Hiroto ser o escolhido para ser o capitão da Gênesis. Alguns dias depois, ainda em Osaka, o pessoal sente a falta de Equinose e sai para procurá-lo. É onde descobrimos que Rika o levou para o restaurante de sua mãe para ter um encontro romântico com ele. Após uma conversa entre Rika e sua mãe, Equinose aproveita a distração de Rika para sair dali. E nossa missão é ir treinar mais ainda na base secreta.
Porém, no final desse trajeto, temos uma surpresa. Desalmado nos aguarda para mais uma partida. É hora de demonstrar a Epsilon nossa evolução. E estamos aqui para a partida decisiva contra a Epsilon. Esse time aí do Desalmado, né, do Instituto Alien, que vem dando muito trabalho a Raymond. Porém, nesse jogo podemos realmente vencê-los. Então, bora lá iniciar essa partida. Aqui precisamos fazer algumas alterações no nosso time, né? Porque chegou a Arika para entrar no nosso time. E também eu preciso colocar o Atsuya também de volta. Já que no jogo anterior aí, no centro de treinamento, eu acabei tirando, né, esses dois jogadores e deixando eles de fora contra o time do Naniwa. Vamos lá adicionar esses personagens aqui. Que temos aqui a Arika. Vamos também trazer o Ikinose. E também o Kazemaru. São esses personagens que a gente vai trazer aqui. Vamos lá botar a Arika no ataque. Vamos também trazer aqui o Ikinose para o meio campo. E o Kazemaru vamos botar aqui. E aí fecha então essa formação. Vamos lá dar início a essa partida contra a Epsilon. Bora lá. Pronto, tá aí nossa escalação já montada. Vamos ver se a Arika consegue estrear bem aqui contra o time da Epsilon e marcar esse gol dela, né? Bola aqui no Dom. Lá no Kazemaru a gente já consegue avançar. Bola no Atsuya. E a gente tenta atravessar a bola na Arika, né? A Arika acabou não chegando nessa bola e vai precisar enfrentar esse personagem da Epsilon. Ela conseguiu recuperar, porém com falta. Então tá aí, falta da Arika dentro da área. E o Desalmado ali já bota a bola em jogo novamente. Vamos lá, pressionar aqui com o Ikinose. Ele não conseguiu ali recuperar. Mas o Kazemaru chegou aqui, vamos ver se ele tem Hisatsu Dribble. Tem o Meteor Shower, então vem aí pra cima do Kazemaru. O time da Epsilon não gasta o TP, né, nessa primeira etapa. Vamos ver aqui se o Kabeyama vai recuperar a bola. Boa. O muro do Kabeyama. A gente recupera então a bola aqui. Vamos avançar. Bola no Kido. No Koguri. E lá no Kazemaru. Não deu. O jogador da Epsilon aí mais uma vez intercepta esse passe. Dessa vez a Tori, né? Que infelizmente está com TP gasto, né? Eu acabei sem recuperar então o TP desses personagens. E deu para notar que algum deles aqui estão com TP mais baixo. Mas bora lá. A Tori ali conseguiu evoluir, né? A torre. Já notamos ali a evolução da técnica da Tori. Eu vou testar então o Desalmado agora com Vendaval Eterno. É a hora da vingança então de Fubuki. Bora lá. Tá aí Vendaval Eterno contra Desalmado. E vem aí o Buraco Negro. Mas ele não conseguiu defender. Então tá aí 1 a 0 para o time da Raymond. Finalmente a Atsuya marcando então no Desalmado. Boa. Vamos lá tentar pressionar mais uma vez aqui. Ver se a gente recupera essa bola. O Atsuya quase chegou. Tá tabelando bem o time da Epsilon. Sem deixar a gente recuperar essas bolas. Mais uma vez Meteor Shower. Dessa vez para cima do Kido. São 20 minutos da primeira etapa. Bora lá com o Koguri. Ver se a gente recupera. Não deu pro Koguri. Vamos encostar aqui o Kabeyama, né? Que ele tem Hisatsu de bloco. A Tori, apesar de ter evoluído a torre, ela já gastou todo o seu TP. Mas dessa vez aqui o Kabeyama deu conta do recado e já recuperou a bola pro nosso time. Bora lá na Arika. Vamos ver se ela chega lá na Atsuya. Será que a Atsuya... Boa! A Atsuya conseguiu dominar. Então bora mais uma vez. Vendaval Eterno. Vamos ver qual técnica aí o Desalmado vai usar. Mais uma vez ele usou o Buraco Negro. E não conseguiu. Então Atsuya marca 2 vezes contra Desalmado. Boa. Tá aí o Atsuya também evoluindo o Eterno Blizzardo, né?
Finalmente evoluímos essa técnica. Tá aí a técnica mais usada pela Epsilon, questão de drible, né? Meteor Shower, porém dessa vez eles fizeram falta ali em cima do Equinose. Bora lá, recuar aqui com o Kurimatsu, abrir o lance com ele mesmo e a gente já tentar ampliar esse placar aqui contra o time da Epsilon. Bola no Equinose, quase deu tempo da gente chegar mais uma vez ao ataque, mas é fim do primeiro tempo, 2 a 0 então no placar. E aí eles vão falar sobre uma recarga, né? Recarregar as energias para voltar com tudo no segundo tempo. Vamos ver se eles estão melhor aqui nessa segunda etapa. Não estou conseguindo aqui. Eu deveria ter usado ali o bloco com o Koguri, né? Acabei tentando ali um carrinho e não consegui recuperar. Boa, conseguimos sair bem aqui. Kazemaru recebe a bola. Bola lá na frente para Atsuya. Vamos ver se ele consegue aqui chegar. Não. Mas aí jogou para a linha lateral. E temos mais uma vez a posse de bola. Vamos lá tabelar com Kazemaru. E a Arika vai chutar aqui em cima do desalmado com o Butterfly Dream. Bora. Ela tem 2 Hisatsu de bloco. Ou de bloco não, de chute. E uma delas é essa aí. Vamos ver se ela consegue marcar. Boa, passou direto. Nossa. A Arika mandou bem demais aqui. Não deu tempo nem do desalmado usar alguma coisa. Ela mandou direto pro gol. Boa. 3 a 0 no placar então pro time da Raymond. Vamos tentar aqui uma finta com ela. Não conseguimos. Perdemos a bola no meio de campo. Bora lá, Kido. Kido não chegou. Mas dessa vez temos o Kazemaru. Vem aí, Meteor Shower. Não. Ela também tem um Meteor Shower nessa personagem. Mas não quis usar. Bora lá com a Atsuya chegando aqui. Mais uma vez na Arika. Ela vai finalizar mais uma vez. Dessa vez Rose Splash. Bora. Vamos ver se o desalmado vai conseguir defender. E não conseguiu. 4 a 0 no placar. 2 gols da Arika e 2 gols do Atsuya. Bem demais o time aqui da Raymond. Fazendo uma goleada para cima do time da Epsilon. Vamos lá. Pressionar aqui dessa vez com Equinose. Meteor Shower vem aí mais uma vez. Passando pelo Equinose. Vamos ver se ele dá falta também, como fez na outra vez. Acho que não. Realmente não teve falta dessa vez. Bola lá, Koguri. Koguri que deveria chegar nessa bola. Tá aí, eles chutaram dali. Mas eu vou de Godorrando. Uma técnica simples aí só para defender mesmo. Já que ele chutou tão de longe, Endo vai defender com a Godorrando. Boa. Vamos tentar sair aqui com o Kurimatsu na nossa direita. Não, vou tentar na Tori primeiro, porque o Kurimatsu não apareceu ali na tela. Agora sim, bola no Kurimatsu. Equinose recebe lá no meio de campo, avança. Passa a bola lá para sua namorada Arika. Aqui eu tentei o passe para o Equinose, foi muito curto. Ela voltou para recuperar, mas acabou perdendo aí com o carrinho do jogador da Epsilon. Tá aí Equinose chegando para tentar recuperar, mas o Warp Drive do jogador da Epsilon passando por ele. Não vai dar para ele mesmo. Vamos lá com o Kido. Mais uma vez a mesma Hisatsu de drible aí. O defensor da Epsilon vai avançando ali no meio de campo. Eles ainda não tiveram nenhum chute ao gol. Além desse do Zell, né? Que tentou um chute de longa distância, mas nenhuma Hisatsu mesmo. Meteor Shower mais uma vez. Nessa segunda etapa eles começaram a gastar TP, né? Que aí o desalmado liberou isso aí com eles, para eles recarregarem as energias, jogar com força máxima. E parece que agora eles estão gastando o TP, né? E aí vem chute pro gol. Vamos lá com o Majin Zarrando do Endo. Astro Break, olha só. Vamos ver se o Endo tem capacidade já para defender esses chutes aí do time da Epsilon. Majin Zarrando. Boa, o Endo conseguiu defender e vai encerrar então esse jogo contra a Epsilon. Finalmente vencemos o time da Epsilon por 4 a 0 com 2 gols do Atsuya e 2 gols da Arika.
bem demais aqui. O primeiro gol da Arika mesmo, eu fiquei impressionado, que eu não esperava que ela fosse assim marcar sem nem dar tempo do Desalmado tentar alguma coisa, né? Foi um belo gol da Arika no segundo tempo. Então tá aí todos os personagens ganhando levels, né? A mais, todo mundo evoluindo. E por fim, finalmente vencemos o time da Epsilon. Tá aí a galera toda feliz. Então aqui vai se encerrando mais um episódio do Inazuma Eleven 2 Blizzard. E aí galera, eu queria que vocês me deixassem um feedback do que vocês acharam dessa edição, com a gente acelerando bastante esse modo história, para ficar uma gameplay mais curta, né? Mas também não deixando passar nenhum detalhe aí do modo história, né? Eu precisei ler aqui tudo o que tem sido falado, né, da galera, para acabar ajudando vocês no entendimento do que acontece durante todo o modo história. E aí eu fui falando com vocês aí tudo que ia acontecendo nas missões, e aí finalmente em cada jogo a gente ia dando uma pausa aí, jogando o jogo que realmente importava. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, deixa aí nos comentários se vocês aprovam essa edição aí mais rápida do modo história, e aí focando principalmente nos jogos mesmo que a gente tem contra os times do Instituto Alien, e também esses times, né, que vamos enfrentar ainda com o time do Tachimukai, o time do Tsunami. Todos esses jogos aí a gente vai dar uma pausa e jogar realmente aquele jogo com calma, e só depois novamente acelerar o modo história. Eu acho que ficou bem legal essa forma de edição assim, pra gente agilizar bastante e focar principalmente nos jogos que temos aqui no Inazuma Eleven 2. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e a gente se vê na próxima. Valeu!